tarde, João. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar falando, compartilhando um pouquinho a sua experiência para as outras pessoas, para poder inspirar, para a gente poder levar mais pessoas, né, com a gente ali para um mundo melhor, para uma qualidade de vida melhor, né? E João já fez ultramaratona, né, João? Já é ultramaratonista e já fez o Ironman 70.3. Acredito que você já deve ter feito várias provas aí. Aí eu queria que você se apresentasse aqui para nós. Dani, obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, de estar aqui conversando com você mais uma vez. Você tem uma energia incrível que, mesmo que a gente esteja aqui separados por um espaço, né? Mas de te olhar aqui pela tela, eu sinto tua energia, sinto todas as coisas boas que você emana. Eu amei gravar um episódio do Que Eu Quiser Cast com você. Então, quem não ouviu o Que Eu Quiser Cast, o nosso podcast, depois eu vou te enviar o link para que as pessoas possam ver sua contribuição também, quando você falou da questão energética, da terapia, da corrida, da meditação, né? Então, eu amei aquilo ali, foi importante para mim. O Que Eu Quiser Cast, ele é uma forma de eu aprender e conectar com pessoas incríveis como eu conectei com você. Fico assim, me achando lisonjeado com a oportunidade de inspirar, né? Poxa, que bacana. Eu espero que de repente a gente possa mandar uma energia positiva para as pessoas, né? A se movimentarem. Eu tenho visto seu conteúdo e está cada vez mais legal o teu conteúdo, né? Esses dias eu vi o conteúdo daquele rapazinho que está olhando um bilhete e está escrito lá: levanta do sofá e vai treinar. É mais uma Eu brincadeira adorei, ali. eu adorei, Dani, aquilo, sabe? Uhum. Então é isso, eu amo esporte, eu já fiz algumas provas legais, já fiz 70.3, já fiz cross triathlon, já fiz ultramaratona, corri uma maratona de 80, que ela era meio mista, tinha muita lama, asfalto, foi uma prova que inclusive me desgastou bastante, né? Tá. Então eu já me coloquei em desconforto, né? Porque eu acredito que realmente a nossa melhor versão vem desse desconforto. Eu estava ouvindo um podcast, Dani, muito legal, Uhum. Endorfina, que é um podcast do Michel, um colega meu aí, que inclusive me incentivou a e o entrevistado dele chamava Betão, Beto Pandiani, uma coisa assim. E ele é navegador. Uhum. E você imagina, os caras que fazem travessias pelo mundo no oceano, né? O desconforto que vive. E ele faz travessias num barco sem proteção. É um barco que não tem um local onde eles possam se abrigar. E ele fala que a pessoa está o tempo todo em alerta, o tempo todo em desconforto. Caramba. E isso é muito importante, porque as piores coisas da vida da gente vão acontecer quando a gente não estiver prestando atenção. Então, a gente ir para o esporte leva a gente a uma conexão muito profunda com a gente. E isso nos faz presente, evita que a gente esteja como uma folha ao vento aí. Exatamente, exatamente. E aí, você começou assim, João, qual foi sua motivação para começar pelo esporte? Você, desde pequeno, você treina? Como que foi, assim, a sua Olha, trajetória? minha motivação para o esporte veio de um evento muito triste, assim. Eu fazia esporte desde criança, né? Mas eu perdi meu pai muito cedo. Meu Ah, pai, aos 55 anos, 55 para 56 ali, foi quase no aniversário dele, alguns dias antes, meu pai teve um infarto, infartou, né? Meu pai ele era muito sedentário, levava uma vida desregrada, não, assim, não praticava esporte, muito estresse na vida, só pensava em trabalhar. E eu fui impactado por esse momento, né? E eu ah, pensei assim, olha, eu não quero passar por isso. E eu não quero um dia, se eu tiver família, que as pessoas que estejam próximas de mim sofram com o impacto disso. É lógico que a vida, ela é uma jornada que a gente não sabe quando a gente vai partir, né? sim. Era o momento dele, com certeza.
mas assim, o estado de saúde foi uma coisa que comprometeu muito. Então, a partir daí, eu resolvi ir para o esporte. Falei, não, vou fazer esporte. Tá. Aí fui ali começando com as corridinhas, né, de rua, aos pouquinhos e tal. Fazia mais musculação, mas resolvi me desafiando um pouco nas corridinhas de rua que foram surgindo. 5 km, 10 km, meia maratonas, e aí a Uhum. gente vai, você gosta de correr, que eu sei, Uhum. a gente vai Uhum. sendo picado por esse hormônio, né? A gente é picado, a gente é É, picado pelo hormônio, pela endorfina, pela endorfina dopamina. direta ali. A gente Exatamente. se enche disso, a gente quer cada vez mais. E isso vai gerando bem-estar, né? E a gente entra para um grupo que é legal, as pessoas são diferentes, a maior parte das pessoas tem bons hábitos. Então vira um lugar legal de conviver, né? E aí foi só aumentando as coisas, né? Tá, Foi só aumentando. E eu sempre tive o desejo de fazer triatlo. Eu via, quando eu era criança lá, o domingo, o Esporte Espetacular, e de vez em tá. quando aparecia lá a Fernanda Keller fazendo triatlo, né? Eu falava, nossa, um dia eu quero me desafiar a fazer uma coisa dessa, né? Porque eu achava o máximo, né? Eu falava, poxa, isso aí a pessoa tem que ter uma preparação muito legal, né? Então eu sonhava com aquilo e fui me preparando até fazer. Eu fiz 70,3, eu fiz Ironman 70,3 Fortaleza, mas fiz outras distâncias de 70,3, fiz Olímpico, fiz sprint, fiz bastante coisa, né? Tá. Fui me divertir um pouco com isso. Divertir é o. Sabe que, João, eu coloquei na cabeça diversão. Tem Sabe, que ter, Dani, tem tem que que ter. ter, né? Porque Tem assim, que ter. é o nosso hobby, né? Queira ou não queira, é o nosso hobby. E eu fui desafiada a nadar lá em águas abertas e me bateu um medo. E aí eu falei assim, caramba, é diversão. Por que que eu tô me autocobrando aqui de performar, de fazer um tempo, de, né? Se eu tô aqui por diversão, é o meu hobby, não é a minha profissão, né? E às vezes a gente acaba misturando isso um pouco, né? Acaba tendo tanta autocobrança é treino, porque é um treino, a gente precisa treinar muito, né? Mas é tirar essa carga, né, das nossas costas, porque senão o que era bom fica pesado. E é isso mesmo. Eu tenho falado no podcast que a minha missão é tirar um pouco desse peso do triatlo, né? O pessoal do triatlo é muito competitivo, muito, né? E é legal isso aí, é uma parte do esporte que é importante. Mas é importante a gente acolher também muitas pessoas que não estão só por performance. Então, o Uhum. triatlo também tem que ser acolhedor com aquela pessoa que está chegando, que não nada tão bem, né? Eu sou de Rondônia, aqui não tem mar. Então, eu fui em lugares fazer prova onde tinha mar. Pô, é uma outra. A gente não treina no mar. É uma outra vida, é uma outra realidade. A gente faz treinos, às vezes, em lagoa, para simular navegação, né? Tenho acompanhado teus treinos. Fica tranquila, vai ser sempre desconforto. Olha, uma das coisas que eu mais gosto do triatlo, Dani, é a natação. Toda vez eu falo, olha, eu vou abandonar o triatlo porque eu não sei nadar. E aí, Uhum. automaticamente me vem o lado do desconforto e fala assim, é justamente por isso que você tem que ficar. Olha, Porque é aqui nesse desconforto que talvez você tire suas melhores lições para a vida. olha só. Então eu permaneço ali naquela dificuldade, sabe? Mas a gente supera, a gente vai melhorando, a gente evolui aos poucos, né? Mas é importante você ter essa questão de se divertir. Durante um tempo, depois que eu fiz a ultramaratona de 80 quilômetros, eu fiquei bem desgastado. Eu passei um tempo sem ter prazer em treinar. E eu Caramba, ficava muito no dilema ali. Falar, poxa, mas eu não estou tendo prazer, eu tenho que ter prazer. Não, eu tenho obrigação, eu tenho que ter disciplina. Mas eu me dei um tempo, tá, sabe? Eu me acolhi um pouco, assim. Eu acredito que eu fiquei uns 3 meses sem treinar regularmente. tá.
Sabe o que foi importante, Dani? Eu voltei com aquela alegria de treinar, aquela alegria de pegar a bicicleta para rua, aquela Uhum. alegria de calçar o tênis e sair de manhã. Ela voltou. Ah, do Então a prazer. gente tem que ter essa paciência também. É importante se observar. Sim, do limite também, né? Porque para treinar 80 quilômetros, imagina como foi o seu pré-treino, né? Imagina É, durante a semana a quilometragem que você deveria rodar ali. é Muito. um treino bem interessante, né? Uma dica que eu dou, uma dica que eu sempre usei, e aí de repente quem está ouvindo a gente sempre conhece ou é possível ter acesso a alguém que já fez essas provas, né? E eu já tinha gravado um podcast com uma pessoa maravilhosa chamada Liduína. Eu vou mandar esse episódio aqui que nós estamos gravando para ela. E ela já fez várias ultras maratonas. Ela já fez de 220 Nossa quilômetros. Senhora. E eu liguei para ela e falei, Lidu, eu vou fazer os 80, você me leva, você me ensina? Ela, eu vou contigo. Uhum. Enquanto você não terminar, eu não saio do teu lado. Então ela me conduziu, sabe? Então é importante a gente ter alguém que tenha expertise. Ajuda muito na hora, entendeu? A gente ter um apoio de alguém que já fez a prova, de que já fez a distância, conhece o desafio. É lógico, treinar é indispensável, né? Mas alguém que tenha experiência é muito legal, te dá uma paz, assim, te ajuda no dia da condução, no dia de fazer a prova. Sim. Como se fosse uma segurança ali, né? Vamos É, dizer é assim. alguém que já É. percorreu aquele caminho, né? Sabe? Eu lembro que o ponto mais curioso é que eu falei, Lidu, qual que é o ponto mais difícil? Ela falou, o ponto mais difícil é chegar. Eu falei, mas chegar quando? Ela, ó, os últimos metros. E Uhum. eu falei claramente para ela, eu falei, Lidu, faltando 5 quilômetros, ninguém me segura. Mas eu quis desistir faltando 3 quilômetros. Caramba. Deu uma diferença na medição da prova lá. Já tinha dado os 80 no meu relógio. E eu Tá. falei para ela, eu vou brigar, eu vou recorrer. Ela, João, a prova termina onde nós começamos. Não é Uhum. onde o relógio está falando que deu 80. Tá. E é engraçado que eu falei que nada me parava, né? Mas você está num estado tão caótico, tão cansado, Cansado. teu cérebro quer se agarrar a qualquer desculpa para você sentar ali e parar. Uhum. E ela falou, João, vai agora e não para mais. E eu fui, consegui chegar, graças a Deus, completei esses benditos 80 quilômetros. Ah, que maravilha! Meu Deus, eu imagino como que deve ficar a cabeça, por exemplo, assim, você falou que é bom a gente estar por perto dessas pessoas, de troca de experiência mesmo. E aí eu falo assim, um dos motivos também, além de inspirar as pessoas, é eu poder saber como que funciona a cabeça de cada Ironman, né? Porque, assim, eu não tenho contato direto com essas pessoas, né? Porque se você, o meu treino é um pouquinho mais solitário. Então eu faço meu treino ali, pá, volto para casa e vou trabalhar, né? Então eu falei, mas como que eu consigo trocar uma experiência? Como que eu vou começar? Como que é o início da jornada? Isso também é muito importante para quem não tem contato e gostaria começar, né, ouvir aqui a gente, a experiência. E aí, uma das perguntas que eu faço, João, o que precisa para começar? Quer fazer um Ironman? Na sua opinião. Para começar a fazer um Ironman, eu acredito que é aquele desejo assim do coração, né? Esses dias me perguntaram assim, João, você nunca quis saltar de paraquedas? Que assim, a gente vai fazendo as coisas, né? Faz ultramaratona, faz 70,3. O pessoal acha que a gente é meio doido, né? Fala assim, aí você não quer Lógico, tenho saltar? Eu falei, olha, certeza. saltar não está no meu coração. Aham, tá. Então tem que ter esse desejo no coração, né? Eu, quando criança, te falei lá da minha lembrança, da minha memória da Fernanda Keller. Eu falei, poxa, cara, eu quero fazer isso aí. Tava no meu coração, era um desejo mesmo assim de me desafiar. Mas assim, não basta só isso, esse desejo, né? Eu tenho que me movimentar. Então vem o treinamento. Provavelmente a gente precisa para fazer um Ironman 70,3 um treinamento sistêmico, sistematizado. Então é fundamental uma assessoria, né? Sim. Procurar uma assessoria, um bom profissional.
E a minha assessoria é Santi Treino, Santiago Ascenso, né? Um atleta fantástico, se aposentou esse ano aí, Uhum. mas continua a assessoria. E tem uma metodologia legal, mas tem inúmeras assessorias legais no Brasil. Então a pessoa tem que procurar uma assessoria para montar uma planilha de treinamento e começar o treino, Tá, começar a se movimentar ali, a começar a corrida, começar um pouco do pedal, a natação. Então, para o 70.3, eu acho que tem que ter esse desejo do coração, eu acho que é importante esse treinamento com uma assessoria especializada em triatlo, né? E treinar, treinar treinar, bastante. treinar Quanto tempo, bastante. quanto tempo você treinava durante a semana, assim? Olha, eu fiz um ciclo de. Fiz praticamente para o meu primeiro 70.3, eu fiz quase que 2 anos de treinamento. Então, eu cheguei para ele bem treinado. Tá, Então eu fazia o treinamento básico ali eu tinha uma planilha, né? E eu cumpria no primeiro ano eu cumpria a planilha. Eu tenho uma disciplina legal, né? tá. Eu lido bem com disciplina. Eu gosto de disciplina. Eu não sei de onde vem um pouco isso, mas eu gosto disso. Eu até falo que eu seria um bom militar, né? Eu Uhum. gosto de disciplina. Tá, Então eu treinava por dia às vezes, né? Eu treinava 2 horas por dia. tá. Fazia um bom treinamento. Tinha um dia que eu estava mais inspirado, eu chegava a treinar 3 horas dia. Então, às vezes, eu fazia um ciclo de 20 horas semanais. Era um treinamento bem bacana. Tá, bacana. E você não pretende mais? Você tem algum objetivo de prova Não, ainda? tenho. Tô treinando, né? Eu Tá. pretendo, tô aí mais ou menos pensando em fazer o 70.3 de Lima, no Peru. Ai, que bacana. Eu tô pensando aqui de Rondônia, a gente tem um acesso legal para chegar no Peru, né? Não é Tá. tão, assim, digamos, relativamente perto. A gente tem a fronteira do Peru aqui mais ou menos a uns 900 quilômetros da capital de Rondônia, né? 900, 1.000 quilômetros. E o legal é que é muito mais barato viajar por ali, sabe? Tá. Você tem uma ideia, eu estava pesquisando uma passagem para Miami a partir de Lima, um pacote para uma pessoa sai por volta de R$ 5.000. E do Brasil sai 10, sai o dobro. Doido. É. Caramba. Então, mas eu tenho um plano também de fazer o Ironman Full, né? Que eu não fiz. Ah, o Fu, tá, isso que eu ia te perguntar, tá na sua cabeça ainda? Você Tá na ainda... minha cabeça o Full, né? Ah, Tá na minha cabeça o Full, fazer o Full. Eu acredito que 2025 eu fiz um compromisso com o Wagner, que é um dos episódios do podcast que eu gravei. uhum. Ele mora na Suécia, né? Ele é brasileiro, mas mora na Suécia e ele fez o Ironman de Kalmar, que é uma das provas considerada na Europa a segunda prova mais legal de Ironman para se fazer do circuito internacional, Olha porque é só. uma comunidade que é pequena, mas assim a energia do local dizem que é surreal, sabe? Ah, É diferente e realmente teve uma votação pelo próprio Ironman de todos que participaram de todas as provas Ironman Europa e ela foi eleita a segunda melhor prova da Europa para ser feita. E olha ele só. já fez e ele falou, João, treina aí em 2025 vem. Então eu acredito que em 2025 eu irei a Calma fazer o full lá. Ah, que legal. Aí você já tá treinando, então já tá treinando pesado. Já estou treinando aqui, iniciando os ciclos de treinamento. E você tava treinando, 2 horas, 70,3 por dia, você falou, o full dobra a hora de treinamento? Como Olha, eu não estou no ciclo do full ainda, né? Eu estou tá? fazendo um ciclo aqui que estou mais ainda nas semanas de treinamento voltada para Lima. Eu Tá. acredito que depois de Lima, que é final de abril, aí o meu treinador vira a chave para a gente começar as planilhas, né? Eu já dei uma olhada em alguns colegas que treinam, né? E mais ou menos não chega a dobrar, mas quase que dobra, né? Então, Uhum. geralmente a gente tem ali 90 num longão de 70.3 no fim de semana, às vezes. A gente chega a fazer 90, às vezes chega a fazer 100, né?
E eu já vi planilha de full com 150, com o 180. Então, meio que quase dobra ou dobra mesmo. Aí você imagina, vai ser. Tem que ter tempo para treinar. Tem que ter tempo para treinar, não Tem é que só ter tempo. cabeça, não. E eu falo que É, até a cabeça, treino de o tempo e a cabeça coincide muito, né? Porque se você não está bem ali com a sua vida, você não consegue treinar, tem que não ter tem tempo porque a questão de gente tem que conciliar tudo, né? tudo, Eu tenho exatamente. um bebezinho que tem 2 anos e 6 meses, Ixi, então então, eu concilio muito ele, assim, uhum, sabe? Eu não perco essa oportunidade, não. Eu acho que eu vivo intensamente a paternidade. uhum, Então, às vezes, se tiver que deixar, às vezes eu tô saindo cedo de bicicleta e ele acordou. Aí eu falo, não, o treino vai ficar para depois. Esse momento uhum. aqui não volta nunca mais, né? Isso é verdade, Eu, não passa, e eu passa fico ali com ele, passa muito rápido. passa. A minha tá com 6, vai fazer 7. Aí, ó, foi assim, ó. Foi muito rápido. Que bacana. E eu queria saber, assim, João, uma curiosidade. O que que passa quando você fez 70,3? O que passou na sua mente? Olha, a minha prova de 70,3 de Fortaleza, de Ironman 70,3, eu fiz outras distâncias, mas era assim, a gente tem algumas provas aqui em Rondônia, né? Tá, Quase na distância de 70,3, eu lembro que teve uma na distância, mas vamos para o Ironman 70,3 Fortaleza especificamente que eu fiz, tá, que é aquela prova assim, vou fazer o Ironman, né? A bandeira do Ironman, né? Foi uma prova bem interessante porque num dos últimos treinos assim, eu me machuquei. Então eu fiquei assim sentindo um pouco meu tornozelo. E aí eu falei, poxa, e agora, né? Aí fui ao médico, consultei, ele falou, não, tá tudo certo, tem uma inflamaçãozinha aí, vamos pro remédio. Mas quando eu cheguei lá em Fortaleza, eu me deparei com um mar bem especial, que é o mar de Fortaleza. Não é um mar muito flat, né? tá, E naquele dia, primeiro momento que eu fui ao mar, eu entrei um pouco em choque. tá. O meu coach falou assim, vai aí, vê o que você consegue fazer, não se cobra, vamos adaptar. E eu consegui chegar antes. E aí eu fiquei um pouco assim pensativo, né? Falei, poxa, eu vim até aqui e eu me assustei um pouco com era fim de dia, a maré estava bem balançada, mas aí eu peguei meus recursos mentais ali e fui embora pro hotel e resolvi fazer uma meditação. Tá. E ali durante aquela meditação eu fui me acalmando, eu até peguei uma meditação guiada bem legal, falando sobre até a natureza, força da natureza, e aquilo foi me acalmando muito, sabe? E aí, no outro dia, eu já cheguei mais preparado para o mar. Ainda não foi do jeito. Então, eu fui me adaptando. E aí, a partir do terceiro dia, eu já estava bem melhor. Então, o Tá, maior desafio para mim realmente foi a natação. foi o mar mesmo. E eu lembro que o meu coach falou assim: nunca dá para saber como é esse mar. E eles falaram assim: olha, conversamos com os pescadores e, segundo eles, a maré do dia da prova vai ser um dia maravilhoso. Uhum. Mas como a natureza ela é impetuosa, no dia amanheceu chovendo. Você tá brincando. E ninguém manda na natureza, né? Não, né? Uhum. Mas eu fiquei tranquilo, falei, não, tá ótimo. A natureza, ela tá no papel dela e eu vou lá. E a gente é a natureza, né, Dani? A gente acha que a gente não é a natureza, a gente tá desconectado, tá vivendo em prédio, tá vivendo É. dentro de salas, né? A gente é a natureza. Aquele lugar ali é a gente só está desconectado dele. E essa meditação me permitiu fazer uma conexão bem legal com isso. Então eu entrei muito tranquilo no mar, não Tá. estava calmo, mas eu fiz uma natação muito melhor do que eu esperava. Olha só. Muito melhor do que eu esperava. A meditação me ajudou profundamente a fazer a natação, né? Foi bem, eu fiz a natação antes do que eu imaginava. Parti para a bicicleta. A bicicleta é bem desafiador porque a percurso de saída você anda dentro da cidade, tem quebra-mola, tem gente, tem um monte de coisa. E a volta é famosa por um vento contra surreal. Sério? É, a Não volta é muito sabia. famosa por um vento contra que bate na gente,
que realmente compromete um pouco o teu desempenho. Mas a gente treinou o tempo todo, aquele dia é dia de diversão, né? Aham, Então, a minha cabeça estava muito tranquila, porque o maior desafio para mim era o mar, eu já tinha passado por ele, pedalei, vento contra, eu nem fiquei incomodado com aquilo. E aí na corrida eu fui bem cauteloso, porque eu queria completar aquele Ironman. tá. Eu não queria, assim, eu tinha sentido o meu tornozelo, eu falei, eu não vou comprometer minha corrida, vou fazer uma corrida conservadora. E eu levei uma foto do Joãozinho, meu filho. Aham, E aí eu olhava, a foto dele estava com toquinha de natação, que era para me aham, inspirar mesmo no meu maior desafio, né? Eu aham, escolhi uma foto dele com toquinha de natação. E eu olhava para ele o tempo todo, para aquela foto do Joãozinho, né? aham. E engraçado que quando eu olhava, realmente é como se ele falasse para mim assim: Olha, pai, nós vamos até o fim. E aí, cara, foi muito legal, foi Olha só, fantástico. Fui até o fim. Realmente, quando a gente chega naquele tapete, é algo diferente. Todo mundo fala, mas só bate uma vendo. coisa, uma emoção na gente, Tá. porque você passa por tudo que você treinou, enfrentou, né? Aham, Eu lembrei de quando eu resolvi fazer aquilo que eu era uma criança e tal. É muito legal, é uma realização. tá. Então foi gostoso, foi gostoso, foi bacana. Minha cabeça se comportou de uma forma interessante. A meditação me ajudou muito, Dani. Olha só, é que a gente, né, tenta falar assim que é estar no momento presente, né? É, Estar no momento presente, igual você está fazendo natação, é na natação que você tem que estar. Você está pedalando, é no pedal que você tem que estar. E correndo também, né? Não tá na natação já pensando na bike pensando na corrida, porque você sai, né? Você se desconecta de você ali. E é, realmente eu acredito que a meditação é para a nossa vida, né? Eu acredito que seja essencial. Até falo para as pessoas assim, eu falo medita, né? As pessoas que têm ansiedade medita, falar, não consigo meditar. Eu falei, então, as pessoas que não conseguem é o que mais precisam meditar, porque aí tá aí. Porque se não é isso consegue, mesmo. algum problema tem, né? Alguma dificuldade tem que precisa superar. E como que é o João antes e depois de tudo isso? Você consegue ver a diferença? O que que te Cara, ajudou? consigo. Eu fiquei sempre pensando um pouco sobre isso, né? Se mudaria alguma coisa depois que a gente fizesse algumas provas, né? Eu acho que depois que eu fiz a ultramaratona, mudou mais do que quando eu fiz o 70,3. Tá, 70,3 foi importante, eu me senti ali, venci uma etapa, né? E eu fiquei feliz, mas eu penso que depois da ultra, até porque eu passei muito mais tempo ali comigo mesmo, né? Aquele tá. momento intenso, 11 horas eu fiquei para fazer as Uma só 80, os modalidade, 80K, né? né? E às vezes, quando eu estou com alguma questão mais difícil, ou até mesmo durante o treino, esses dias eu saí para treinar, eu falei assim, nossa, que isso? Eu saí para correr 10, né? Eu falei, nossa, eu já corri 80. O que é esse treino de 10? Vamos lá, João Valério, pelo amor de Deus, para de dar Uhum. desculpa. Fiquei ali me motivando, né? Então Tá, muda nesse sentido, né? Da gente a gente se amplia um pouco os nossos limites. Eles vão estar um pouco mais lá na frente. tá. Não quer dizer que vai ficar mais fácil se movimentar, né? A gente continua tendo que lutar contra, às vezes, aquela vontade de não fazer nada, ou aquele dia de ficar procrastinando. Isso todo mundo vai ter. Então, a gente sempre vai enfrentar isso. Mas ela amplia teus limites, né? Então, lá na frente, você se vê mais lá na frente. Você fala, poxa, eu já enfrentei momentos mais difíceis do que esse, eu posso superar esse. Nesse sentido, é bacana. Tem essa validação para gente. Tá. E acredito que a resiliência vem não só para o esporte, mas para a sua vida, né? Problemas que vêm no cotidiano ali, você se Eu, eu, torna mais eu forte. acredito, Dani, eu acredito que a gente já é resiliente, sabe? Tá. Eu acho que a gente vai para o esporte de endurance porque a gente é resiliente. Eu não acredito que o esporte de endurance faz a gente resiliente. A Tá. gente escolhe ele para a gente ter um Você. momento de exercitar nossa resiliência, Tá. sabe? A Uhum. gente que está num endurance, a gente que está num esporte um pouco mais
a gente já tem essa natureza um pouco dessa capacidade de resistir, de superar as coisas da vida, e a gente procura esse esporte para a gente, às vezes, treinar essa resiliência. Tá. Então, eu acredito que não é o esporte que faz a gente resiliente, não. A gente já tem essa resiliência e lá no esporte a gente consegue treinar um pouco melhor ela. A gente Uhum. consegue melhorar essa resiliência, mas eu acredito que comigo é assim. Eu acho que quando a gente olha um pouco para a gente, para a história de cada um de nós, a gente já, todo mundo tem uma história de luta, né? Uma história de enfrentar coisas na vida. Eu costumo falar que a vida é uma jornada para fazer a gente forte. Então, quem quer ficar parado no sofá, a vida não é para isso. Uhum. Ah, bacana. E por último, João, não vou nem te prender muito. Tá gostoso o papo aqui, tô tranquilo. Um, um conselho que você dá, né? Não sei se a gente pode falar de conselho, quem a gente pode dar conselho, mas assim, uma inspiração. O que que você gostaria de falar para as pessoas? Olha, eu Diante de gostaria de falar tudo para que as você pessoas. passou. Esses dias eu gravei um podcast, a gente vai gravando o podcast, a gente vai ficando com as lembranças do podcast, né? Uhum. Mas eu gravei um podcast com o Hugo Figueiredo, era campeão europeu de duatlon, mas ele ganhou o 70,3 de Cascais, ele veio em Fortaleza, ele ganhou na categoria. Ai, que É legal. uma promessa do triatlon. Uhum. E eu fiquei impressionado porque ele é muito jovem, ele tem 22, 23 anos, e ele me impactou porque ele falou assim, João, ele é profissional assim, né? É um cara que treina pesado, performático. E ele Tá. falou para mim, João, o esporte tem que ter diversão. A gente tem que se divertir, a gente tem que ter um prazer. E eu estava justamente naquele momento pós assim 80K, onde eu não estava encontrando prazer em nada, Tá. e ele meio que resgatou isso em mim, né? De colocar um olhar em buscar um prazer. Às vezes não era eu sair para correr 10, era eu fazer um 3, um 5, me movimentar, simplesmente subir na bicicleta de tênis mesmo e capacete, sem colocar uma sapatilha, sem se preocupar com média. E eu fui Uhum. fazendo isso e fui me reconectando. Então, o que eu queria falar para as pessoas que estão sem vontade, ou estão desconectados, ou não, nunca se animaram, é que dê um pequeno passo. E esse pequeno passo, ele vai levar a um outro passo, e depois a um outro. Uhum. E ele vai perceber coisas nele que vai fazer ele nunca mais parar. Olha só que bacana. É exatamente isso, João, porque você falando aí até me veio uma lembrança também muito de duas pessoas que elas precisam ir para academia, né? São pessoas que necessitam fazer uma atividade física ali. E aí eu falei, vamos para academia? Ela falou, não, eu tenho vergonha, né? Então, o que que é essa vergonha? É exatamente o que você falou, né? De querer se autoperformar, de ver as outras pessoas toda malhada ali, de, nossa, eu não sou igual elas, né? Eu preciso... E não, é fazer pouco, mas não deixar de fazer. E é isso que eu acredito que seja o mais importante, né? A gente fazer pouquinho é um passinho de cada vez realmente, só que não deixar de fazer, né? Persistir, é, se desafiar mesmo, né? E eu falo, normalmente as pessoas falam, desafio, pensam em algo muito, né? Ah, não, tem que ser, não, meu Deus, não. Mas o desafio talvez seja correr 1 quilômetro, correr 500 metros. É, é. É esse o desafio que a gente precisa A levar gente, a para a gente nossa tem que vida. acolher as pessoas, Dani. Tem que acolher. Exatamente. É que às Exatamente. vezes a gente vai entrando no esporte, a gente vai ampliando os horizontes e a gente deixa de ser acolhedor. A gente está só performando ou performático. Mas tem um monte de gente próximo de nós que precisa ser acolhido. E o esporte é para isso. Exatamente. Ah, que bacana. Muito obrigada, João. Obrigada por ter contribuído aí. Eu vou editar e eu te mando depois, tá bom? Tá Eu bom, te Dani? Eu mando, que agradeço, tá? imagina, eu agradeço demais, demais da conta. São Estou à pessoas como disposição sempre que você você precisar. que contribuem aí para as pessoas se inspirarem, tá Tá bom? bem. Um abraço, até Obrigada. mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.